Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus 21, 28. Vamos meditar nessa palavra que a gente vai aprender. Aqui a gente aprende todos os dias os passos do Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui. Ó. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se, o primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Então, o filho foi sincero, ele não queria trabalhar. Ele estava cansado, estava indisposto naquele momento. E ele respondeu com a sinceridade, porque é da sinceridade que Deus se agrada. Ele foi sincero com o pai dele. Ele falou: Não quero. Tem o livre-arbítrio. Né? Mas depois, arrependendo, se foi. Ele pensou e falou: Não, poxa, eu vou lá ajudar o meu pai. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. E ele se arrependeu daquela palavra que ele deu para o pai diretamente, sem pensar, e foi trabalhar, ajudar o pai. Fez o que é certo aos homens, fez o que é certo aos olhos de Deus. Ele foi lá e agradou seu pai na ida e trabalhou na vinha com o pai. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Então o segundo filho, ele respondeu que ia. É um filho que falou que ia, mas não foi. Então ele enganou o pai. Foi negligente na sua palavra. Não foi sincero. E não foi. Deixou o pai lá à espera. E o pai ficou triste, porque o pai esperava dele ir, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Aqui a gente vê que Deus, ele não faz acepção de pessoa, ele só quer a pessoa sincera, que venha ser sincero com os teus pensamentos, com o teu coração, e se volta para Deus. Tu vê que ele falou que os publicanos, que as meretrizes entrarão no reino de Deus. Publicanos significa as pessoas que escutam falar do Senhor Jesus e vivem uma vida toda torta, uma vida toda errada, mas ela escuta falar da palavra da lei, se arrepende e vai, as meretrizes, as prostitutas, as pessoas que não têm algo de Deus, mas quando escuta a mensagem da cruz, quando escuta a palavra, ela se arrepende e se volta para Deus. Então elas vão entrar primeiro no reino do céu. Porque quando você se arrepender, quando você deixar a tua vida errada e reconhecer que o teu caminho não é bom aos olhos de Deus, e se voltar para Ele, Ele vai estar de braços abertos esperando. Porque Ele veio para a gente que somos miseráveis pecadores. Ele não veio para a pessoa que se acha, que fala que vai fazer e não faz. Não, Ele veio para as pessoas sinceras. É da sinceridade que Deus se agrada. Ele trabalha ao favor daqueles que são sinceros. De repente você está aí na boca de fundo, você já passou a semana toda usando droga, recebeu o teu salário e não conseguiu chegar nem em casa porque você gastou tudo nas drogas, você enterrou tudo na cocaína, na maconha, na bebida, na jogatina. Você tem vergonha até de voltar para casa, porque você quis chegar em casa para dar o alimento para tua família. Você quis chegar em casa para levar o pão nosso para tua casa, mas o espírito do vício te prendeu e você não conseguiu chegar. Mas que você deixar Deus trabalhar em teu favor e ser sincero com Deus, Ele vai arrancar esse espírito do mal que leva você para prostituição, para jogatina, que leva você para as bebidas e que te prende, te aprisiona.
não deixa você ter a mente livre, porque o mal ele cega o pensamento humano, o entendimento. Então ele não deixa a pessoa pensar. Ele coloca o desejo dentro dela de beber, de cheirar, de fumar. E aquele desejo só sai quando a pessoa toma aquele primeiro copo de cerveja ou a cachaça, não importa qual seja, o cheiro, um pino, e a pessoa sente aquele alívio que vai na alma dela e que aprisiona ela. Aí dali daquele primeiro copo, daquela primeira riscada de pó, ela não consegue mais voltar para casa. Ela fica presa ali. Enquanto ela não gasta o dinheiro todo, ela passa dias aprisionada e não consegue sair desse ciclo vicioso, porque é um espírito. Você tem que entender que por trás de todo vício tem um espírito. É ele que te aprisiona, é ele que não deixa você chegar até a tua família e que leva você a ruim. E esse espírito tem que sair. Esse espírito só sai quando entra a luz, que é Deus. Quando essa palavra entra até você, como ela está chegando agora, como salvação para a tua vida, ela traz luz para o teu caminho. Porque as boas novas, ela fortalece. A palavra de Deus fala que ela fortalece até os ossos. Então ela é luz na escuridão, ela transforma. Eu também já tive um vício da bebida e das prostituições. Eu sei o que é isso. Esse desejo de ficar dentro da pessoa. Enquanto a pessoa não toma aquele primeiro gole, no meu caso era cerveja, que eu bebia muito. Então enquanto eu não tomava aquele primeiro copo bem gelado, aí sentia aquele alívio por dentro, aí sim, não conseguia. Eu estava trabalhando normalmente, mas quando ia dando sexta-feira, na parte da tarde, lá para as 3 horas, o desejo já chegava. E aquilo ali corroía dentro de mim. Enquanto eu não parasse aquele trabalho e fosse já tomar minha cerveja, eu não tinha mais sossego. Ficava inquieto. Eu queria já parar o serviço e ir lá na barraca tomar aquela cerveja e depois tomava mais uma, mais outra, depois ia para casa, tomava banho e voltava de novo, porque eu era preso ao espírito do vício. Mas Deus o libertou. E aonde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então Deus me libertou. E hoje, graças a Deus, já faz anos, eu não sei, eu tenho até nojo. Só lembro agora por testemunho. Mas eu tenho até nojo. Só de pensar na bebida já me dá ânsia de vômito. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Então você precisa dessa libertação. Você precisa chegar até Deus para que Ele possa te alcançar e te libertar. Porque Deus livra do mal. É Ele que traz a existência que não existe. Ele que livra a pessoa da jogatina, da bebida, das prostituições. É Ele que transforma. Ele é o libertador. Então você precisa ter a mente de Cristo para ser mais que vencedor. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois arrependeste para crer. Você precisa ter o arrependimento. Você precisa se arrepender e reconhecer que sem Deus você não pode fazer nada. Que é Ele que livra do mal. Mas para isso ele precisa de uma oração sincera. Ele precisa que você crie no poder que vem do sobrenatural da fé. Precisa você crer que você venha a ser livre. Porque a liberdade vem. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta essa palavra que traz vida, que traz esperança, você se torna livre. Porque Deus é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. E a bondade e a misericórdia vai te alcançar todos os dias da tua vida. Só você quer. Deus te abençoe. Luz e paz.